Voltamos com mais Armarinho da Arte. A gente está no segundo bloco do nosso programa, hoje fazendo um quadro que pode ser uma porta de maternidade, pode ser também para enfeitar o quarto do bebê, de uma criança, tem vários motivos. O princípio é misturar um pouquinho de scrap, você pode montar ali animalzinhos recortando, usando o gabarito e recortando você mesmo, não tem furador ali, então o bacana é que muitas vezes se você não achar o gabarito, que é essa espécie de régua que eu tenho aqui na minha mão, também às vezes você consegue imprimir da internet algum modelito e tal e passar para o papel de scrap e você mesmo consegue fazer. Às vezes, gente, é mais um pouco a criatividade, a vontade de fazer do que o investimento. Então, sempre o que a gente não tem, a gente inventa com o que a gente tem ali em casa, certo? Então, já quero convidar para você escrever para a gente aqui, sempre estamos lendo, postando fotos do que você manda, do que você faz inspirado no armarinho e alguns que também artesãos de boa mão ali em casa que mandam algumas fotos para a gente. Você pode então escrever no nosso Face, a página oficial Armarinho da Arte, Instagram a mesma coisa e novotempo.com/Armarinho da Arte, o nosso site onde você encontra a lista de materiais, onde tem também os vídeos do nosso programa. Então, já continuando com o que a gente preparou para você hoje, eu vou fazer agora a girafa, que achei bem bonitinha também. Ou deixa eu ver, vamos fazer o leão. Vamos fazer o leão para que você possa acompanhar ali em casa, senão alguns às vezes ficam com a dúvida. Então, olha só, o gabarito, à medida que a gente foi fazendo, fui descobrindo um pouco qual era o corpo de cada um e para que servia isso, para que servia isso. Então, a gente meio que vai percebendo para que é. Então, desse corpinho aqui que dá para fazer a girafa, dá também para fazer o macaco e o leão, tá? Porque eu tinha feito o leão com essa parte aqui, mas depois percebi que essa parte é para o elefante. Então, para não dar muita diferença e fazer um corpinho menor, né, na escala, que se a gente fizesse uma escala, então você vai marcar o corpo, que se eu for fazer a girafa, ele ia ficar desse jeito, assim, do jeito que está. Mas se for fazer o leão, vou cortar um pedaço do pescoço para depois colocar a juba, tá? Tenho essa parte aqui. Vou fazer do lado oposto, gente, o rostinho dele. E na hora de recortar ele não aparece. Ou se fizer isso que eu acabei de fazer, que às vezes o lápis vai para o outro canto, né? Aí tem o rosto dele. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o corpinho e vou recortar. A juba eu fiz do leão, fiz num papel, olha só, parece como se fosse uma flor. Fiz um papel marrom de bolinhas. O que eu falei para vocês, a gente brinca um pouco com essa fantasia, né? Que lógico, o leão não vai ter uma juba de bolinha, mas como é para criança, como é para bebê, tenta misturar um pouquinho para ser mais simpático, para ser mais bonitinho. Aqui eu já vou recortando. E uma vez que você já tem tudo recortadinho, já pode começar a montar. Que esse vai ser o nosso passo a seguir, tá? Ok. Então, eu já teria o corpo, aí você antes de colar já vai testando, tá? O corpo e tem o rostinho do leão. Faltaria o rabo, né? Mas como é mais difícil para cortar e tal, não quero perder muito tempo para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui um papel que de um lado tem umas corujinhas, tal, que eu não ia usar, e do outro é azul celeste. Se você tiver em casa um azul celeste de bolinha, bem miudinha, assim, bonitinha, ou tem um xadrez, ou alguma estampa que você gostaria de colocar no fundo da moldura, então fica à vontade. Eu tinha esse, o mais parecido, então por isso coloquei aqui. O que a gente vai fazer? Ele vai ser como no nosso cenário, como se fosse o céu, tá? Então, eu vou medir aqui onde que eu teria que cortar. E aqui, mais ou menos, onde que eu teria que cortar para saber, tá? Os dois cantinhos, para a gente pegar a régua e o estilete.
Então, você pega seu estilete, sempre se você tiver uma base de corte, tá? É bem mais fácil. E aí, a gente mede certinho. Vamos lá. Às vezes demora, né? Pra cortar. Ok. E aqui tenho a outra marquinha. Para poder cortar. Ok, perfeito. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar, antes de colocar cola e tudo, testa que o papel ficou perfeito, tá bom? Porque às vezes pode sobrar um tantinho aqui, você não percebeu tal e não consegue colocar. E se eu já tinha colocado cola, depois colou, já era, não posso tirar. Então, sempre no scrap, lembra disso. Antes da gente colar, você pode, né, tentar ver se ficou certinho ali. Você pode usar sua moldura desse lado assim horizontal, se ele for retangular, ou pode usar vertical. Como a nossa árvore ela é um pouquinho mais alta do que eu precisaria para colocar toda a parte da folhagem e tal, eu usei ela desse jeito. Não vou colar nada, só comecei fazendo isso, testando quanto de folhas eu posso colocar aqui. Então, olha só, primeiro para que apareçam os galhos da árvore, coloquei assim, coloquei um outro tanto de folhagem aqui e tenho essa outra pequena por aqui, tá? Recortei também outros de um verde um pouquinho mais claro para poder colocar como se fossem uma espécie de patch ou até o scrap tem muito disso, né? Essa mistura de bolinhas, de cores e tudo mais. Isso seria basicamente a nossa árvore. Tenho aqui, antes de colar, para ver se o leão entraria aqui, se posso pôr ele aqui desse lado, se poderia colocar um outro bichinho desse outro. Mas como a gente quer colocar o macaquinho, o que que a gente vai fazer? Viu o rabo do macaco, né? Desse jeito, eu vou enganchar ele num dos galhos, vamos dizer assim, da própria árvore. Vou deixar ele um pouquinho para baixo, né? Cozinho para baixo, nesse caso, para a gente deixar ele um pouquinho mais engraçado. Uma vez que eu já vi como que eu vou posicionar cada bichinho, eu já começo com a colagem. Então, agora é assim, ó. Posso pegar a fita banana, que vai ser muito útil para fazer esse trabalho. Tá? E corta vários pedaços para poder colocar a juba do leão, por exemplo. Tá? Já cola aqui, tira esse adesivinho que ela já traz. E essa partezinha aqui, o rostinho tanto do macaquinho quanto do leão é o mesmo. Só muda que o macaco leva uma parte ali, né? E o leão não. Para fazer o nariz e o olhinho, você pode pegar uma canetinha e já fazer aqui, ó. Já pinta com canetinha ou pode marcar na própria. Pode marcar no papel, né? E colar. Bom, aí eu já tenho o leão. Esse aqui, a gente já pode até colar. Vamos colar a árvore, gente. Porque senão nosso tempo voa e a gente não consegue pôr. Então, como eu vou dar esse efeito meio 3D que a gente gosta de fazer? Aí, essa partezinha aqui, ele não tá querendo sair, agora sim. Vou colocar um pouquinho de cola e vou colar por aqui. Essa outra parte, vou colar também por aqui.
Então, por isso sempre é bom a gente fazer uma montagem antes, para saber que parte vai primeiro, que parte vai depois. Essa aqui agora, eu coloquei fita banana, olha só. Né? Que eu tinha colocado por aqui. Vamos cortar mais fita banana. Esse outro cantinho por aqui. Vou pôr, a ver, aqui agora. E nesse outro lado por aqui, eu vou precisar um espaço para que a cauda do macaco ele enganche. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Depois coloco o outro espaço. Você vai pegar o rabinho dele e vai enganchar por aqui, ó. Tá? Como se ele estivesse bem penduradinho ali mesmo. Então, pressiona. E aqui eu já tenho o corpinho recortado, que eu falei para vocês. Eu mesmo que o leão, só que eu fiz no tom marrom. Ok? Olha aí ele pendurado. Tem a parte do braço, que já vem no gabarito também. Tem o roxinho dele. Deixa eu ver se eu tenho... eu acho que aqui é uma fita banana também. A ver se o nosso tempo dá para terminar. Aqui. Só que aí a diferença com o macaco é que você coloca o roxinho dele assim, ó. Eu fiz um trabalho, como a gente trabalha a pintura das magnólias, com esfumino e lápis aquarelável, fiz um pouquinho de sombra aqui no macaquinho, na parte do rostinho dele, para que ele apareça diferente. E eu tenho aqui o gabarito. E o meu tempo já está quase acabando, né? Aí vou fazer o narizinho dele e o olhinho. E aí, por último, eu já coloco o leão, que eu vou colocar também com fita banana, e eu teria a minha moldurinha pronta. O nosso quadrinho fica super bonito, rápido, e eu espero você faça ali em casa. Vou ficando por aqui, entra lá e assiste mais vídeos na novotempo.com/Marinho da Arte. Até mais, fica com Deus!